Então, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de metodologia de pesquisa. Estamos aqui na aula de hoje. A gente tem um cronograma, né, geral, assim, para a gente seguir hoje, né? Claro que, conforme forem surgindo coisas, dúvidas, a gente vai acrescentando, mas a gente tem uma ideia geral para a organização da aula de hoje, né? A gente quer começar apresentando para vocês algumas oportunidades que podem ajudá-los a desenvolver um pouco mais a ideia de tema de vocês e até mesmo questões de atividades complementares, né, que vocês estão chegando aí na metade, já passaram da metade, indo para o fim do curso, né, muitos de vocês, então tem aquela necessidade de horas complementares também. Então, a gente vai começar apresentando para vocês dois grupos, né, de pesquisa, um de estudo, um de leitura, outro de pesquisa. Depois vamos falar sobre os tipos de trabalho científico, né? Apresentar quais são os tipos de trabalho científico, qual que é a diferença entre uma resenha, o que é uma tese, o que é uma dissertação, um artigo, uma monografia. Vamos dar uma visão geral, assim, um overview de todos os trabalhos, né? Assim, realmente, uma visão bem geral. E aí, depois a gente vai focar um pouquinho mais, né? Bem mais, na estrutura dos trabalhos científicos voltados para os temas, para os trabalhos de vocês, né? O que vocês podem desenvolver como TCC na graduação, tá? E que aí depois a gente vai lembrar, né? Que pode ser modelo de negócio para o pessoal de administração, pode ser artigo para o pessoal de administração, deve ser artigo para contabilidade e deve ser monografia para economia. E aí a gente entra um pouquinho mais em detalhes aqui. E por fim, gente, não está aparecendo ainda para vocês no Moodle, tá? A gente fez um mistério, né, professora Miriam, por enquanto, mas é para vocês nos acompanharem um pouquinho e depois a gente faz junto mesmo, essa é a proposta. Vai ter uma atividade no Moodle que compõe uma das notas do T4, né? Lembrando que a gente viu na aula anterior que são 4 avaliações, né? As 3 entregas, a primeira parte, né? A introdução e as primeiras partes do modelo de negócios. Aí depois adicionando revisão de literatura e a segunda parte, modelo de negócios. E a terceira, adicionando o método e a parte final de modelo. E a quarta atividade, né, a quarta avaliação, é um conjunto de atividades, certo? E que vão ser lançados nas aulas. E hoje nós teremos uma dessas, tá? E aí o somatório dessas atividades que formam o T4, certo? Então, vamos começar pelos grupos de estudo. Bem, gente, a gente queria apresentar, a professora Miriam domina mais, assim, ela tem, inclusive, ela lidera um grupo de estudos, de pesquisa, né? Mas a gente queria apresentar para vocês 2 grupos, para vocês terem uma ideia. Claro que existem outros, né? Mas a gente está trazendo 2 aqui, que são um do curso de economia, outro do curso de administração, para vocês terem uma ideia. Esses grupos, eles acontecem nos programas de pós-graduação, tá? Então, eles são pesquisas, são ou leituras de questões mais avançadas que envolvem uma discussão mais aprofundada de alguns temas, tá? Então, isso daí é bem interessante para vocês participarem, caso tenham interesse, né, no tema, principalmente. Entender um pouco mais, né, de como que funciona lá para frente a questão de um mestrado, um doutorado, né, como a nível de profundidade, vocês vão se aproximando desse nicho, e também vocês vão adquirindo, né, uma maior habilidade, entendendo um pouquinho mais sobre pesquisa, e também tem a possibilidade de vocês, né, isso é uma coisa bem importante, terem horas complementares, certo? Então, quando vocês participam desses grupos, que tem datas e horas marcadas, vocês podem ter horas complementares, tá? Vou abrir aqui Vamos começar com o seu, professora Miriam. Pode ser. Pode ser? Quer que eu partilhe? Eu tenho aqui, se quiser eu posso já compartilhar. Pode ser. Então tá aqui. Então, como é que funciona, pessoal? O nosso grupo criou um nome fantasia, Knowledge for Practice, ou seja, conhecimento para a prática. Ele tem como pano de fundo gestão do conhecimento, que é como as organizações elas criam, compartilham conhecimento dentro e entre elas, e também gestão de projeto.
Então, esses são os dois grandes tópicos que a gente trabalha nesses encontros, gestão do conhecimento e gestão de projetos. Como é que funciona? Nós vamos ter no semestre 5 encontros, tá? Aqui estão as datas, né? Uma vez por mês, aos sábados, das 9h30 ao meio-dia. Esses encontros vão ser pelo Zoom, né? Que está o link, e para cada encontro a gente monta um pouco antes a pauta do encontro. Nesse de amanhã, a gente vai falar sobre possibilidades de congressos. Por quê? Porque os congressos esse ano estão sendo online. Então, é uma oportunidade da gente assistir o que o pessoal está pesquisando, o que tem de novo, com um custo mais baixo. Tá? Porque muitas vezes ir num congresso envolve passagem aérea, hotel, tirar uma licença do trabalho, né? E dessa forma, não. Como eles são online, o custo deles está sendo bem mais baixo, não tem hotel, não tem passagem, e a gente assiste onde tiver. Então, essa vai ser a primeira pauta que a gente vai trabalhar. Nós também produzimos conteúdos mais voltados para a prática, para as organizações. Então, nós criamos no Medium uma área onde nós colocamos textos com um enfoque mais aplicado para as empresas a partir das nossas pesquisas. E divulgamos isso também no LinkedIn e no Facebook. E daí é o K4P, o Knowledge for Practice. E aí nós paramos de fazer as publicações nesses meses de férias e agora vamos retomar essas publicações. E vamos também apresentar o que a gente já publicou, que as empresas podem fazer uso. Depois, nós temos um ensaio de uma defesa de dissertação, de projeto de dissertação da aluna Letícia Jardim. Então, ela, antes de apresentar para a banca, ela vai fazer uma apresentação para nós e nós vamos comentar como que ela poderia melhorar ainda mais aquela apresentação dela. Essa apresentação, esse projeto dela, dela trata sobre motivações que os funcionários têm para ocultar conhecimento. Então, o objetivo da pesquisa dela é tentar entender por que a gente tem o conhecimento, muitas vezes na empresa, um colega pergunta e a gente diz que não sabe, ou então diz que vai contar depois e acaba não contando. Então, esse é o trabalho dela, que ela vai nos explicar melhor. E talvez a gente ainda tenha outros tópicos para falar sobre as reuniões seguintes. Então, é bem tranquilo, não tem que se inscrever. Todas as reuniões são sempre no mesmo link do Zoom, tá? E é só aparecer às 9h30 lá e participar. Como a Laura falou, os encontros valem horas complementares. Tá? É isso, então, Laura. Que legal Posso fazer uma pergunta? Claro. A gente participa de todos eles ou a gente pode, por exemplo, participar amanhã, depois participar daqui a 2 meses, ou é é obrigatório todos os encontros? Não, pode participar dos que vocês quiserem. Obrigada. Nada. À medida que nós formos fazendo a pauta dos novos encontros, a gente vai publicando aqui, tá? Gostei do tema agora não esqueci o nome da aluna, Letícia. Mas da Letícia, bem legal, né? Essa proposta aí de investigar o porquê que não tem essas trocas, né? Interessante. E uma coisa interessante é que existem, na verdade, uma pesquisa que mostra 3 formas de nós ocultarmos o conhecimento, tá? Muitas vezes
alguém nos pergunta algo, né? Se eu sei resolver tal problema na empresa, e eu digo que não sei. Essa é uma forma, né? Negar o conhecimento que eu tenho. A outra é, eu nunca digo não, mas nunca compartilho. Ah, tá, agora eu estou ocupado, depois no café eu te explico, mas aí eu vou sempre enrolando e nunca explico, né? E a terceira forma é passar a culpa para outra pessoa, do tipo, ah, eu não vou te falar porque o meu gestor pediu para que eu não te conte, ou quem me passou isso disse que eu não poderia passar para outra pessoa. Então, eu estou terceirizando, digamos, o fato de que eu não vou contar, né? Mas por que as pessoas fazem isso? Às vezes tem muitas razões, né? Pode ser porque eu estou sem tempo, isso vai atrasar meu trabalho, ou porque eu considero que eu tenho poder. Então, ela vai tentar investigar esses motivos nas empresas para ver o que leva a pessoa realmente a usar essas estratégias para não compartilhar o que ela sabe na empresa. Muito legal. Gostei mesmo da ideia, assim, fiquei curiosa, né? Dá vontade de assistir, né? Bom, muito bem, gente. Esse, então, é o grupo que a professora Miriam e o professor Marcílio lideram, né? Inclusive, então, inicia amanhã, né? Às 9h30, para quem já tiver interesse. E também a gente trouxe mais um para mostrar aqui para vocês aí do curso de Economia, que esse aqui é liderado pela professora Isete, que é do PPGE, do Programa de Pós-Graduação em Economia, que é um grupo de leitura e de debate, tá? Então, para esse semestre tem uma estrutura definida, né, que já é uma leitura de um livro definido, Economia do Bem Comum, e esse livro aqui, a ideia é que tenha a cada encontro, né, semanal, no caso, a leitura e discussão e debate de cada um dos capítulos, né? Então, o pessoal se organiza. Então, por exemplo, no primeiro dia, a professora Isete vai explanar, apresentar o capítulo 1 e todo mundo debate. Na segunda semana, o Paulo explana o capítulo 2 e todo mundo debate. Então, é bem interessante, né, para uma questão também de leitura e debate em cima do tema, né, Economia do Bem Comum. Esse da professora Isete acontece pelo Zoom, né? Já teve um primeiro encontro, já teve 2 encontros, né? Tiveram 2 encontros, e são nas quartas-feiras, né? Às 4h30. Ela disse que dura em torno de 1 hora cada encontro, tá? Então, é mais frequente, mas com um tempo mais reduzido, tá? Eu e a professora Miriam vamos deixar para vocês, a gente vai colocar nos avisos esses dois grupos, caso vocês tenham interesse e queiram participar. A gente vai depois, no máximo amanhã, colocar isso nos avisos para vocês, tá? Tranquilo? Bom, então, essa foi a nossa primeira etapa, né? A segunda etapa que a gente gostaria de seguir é falar agora um pouquinho com vocês sobre os tipos de trabalho científico, tá? Então, vamos pegar aqui. Bom, gente, então, assim, existe uma gama grande de trabalhos científicos, né? E o que vocês estão fazendo nessa disciplina é aprender e entender quais são as etapas de um trabalho científico para que vocês possam, assim, desenvolver o TCC de vocês, né? Que é um trabalho científico, tá? Aqui nós trouxemos alguns dos principais, né? Um artigo, uma monografia, uma resenha, uma tese, uma dissertação. São alguns tipos de trabalho científico e que a gente tem por ideia assim, dar para vocês uma visão geral para vocês entenderem a diferença, né, entre uma resenha e um resumo, entre uma monografia e um artigo científico, uma tese, uma dissertação, né? Que às vezes a gente vê muitas das pessoas falando, o fulano apresentou a tese de mestrado. Gente, está errado, não é tese de mestrado, é dissertação de mestrado, né? Então, algumas coisinhas assim que a gente, para entender realmente, né, e conseguir depois falar com propriedade esses aspectos, certo? E também conseguir desenvolver o nosso trabalho
dessa forma. Então, falando um pouquinho mais sobre trabalho científico, professora Miriam, sempre quiser falar alguma coisa, né, vou falando. Tá. E então, vou fazer só uma interrupção. O que vocês acreditam que exista em todos esses tipos de trabalho? O que é uma parte que é comum a todos esses trabalhos? O desenvolvimento? A pesquisa do conteúdo? É a pesquisa. Mais ou menos, tá? Muitos deles realmente têm pesquisa sobre conhecimento, mas o método da pesquisa é algo importante em todos os tipos de trabalho científico. Por quê? Porque a gente precisa dar credibilidade para o trabalho científico. Eu preciso ler aquele trabalho e acreditar naqueles resultados. E para que eu possa acreditar naqueles resultados, é importante eu saber como a pessoa chegou neles, que procedimentos ela usou para chegar naqueles resultados. Então, nos trabalhos científicos, nós damos muita importância para método de pesquisa, que são o conjunto dos procedimentos que as pessoas usaram para atingir o objetivo que elas tinham. Então, todos esses trabalhos, eles têm, de uma forma mais explícita ou um pouco menos, mas todos têm essa questão do método de pesquisa, que detalhar todos os procedimentos que eu tive para sair daquele objetivo e chegar na minha conclusão. Porque isso significa transparência. Se eu sei como ele procedeu para atingir aquele objetivo, eu posso acreditar mais naquele trabalho, porque se eu quisesse repetir, ele me deu todas as informações que me permitiria repetir e chegar no mesmo resultado. É claro que a gente trabalha na área de sociais aplicadas e que a cada minuto existe alguma coisa acontecendo que pode estar influenciando naquela nossa pesquisa. Mas se o tempo parasse, o método me diria tudo que eu fiz para conseguir atingir aquele objetivo. E ao lermos isso torna mais fácil de acreditar naqueles resultados, do que simplesmente a pessoa apareceu com um objetivo e um resultado, sem me dizer por onde, o que ela percorreu para conseguir chegar naquele resultado, tá? Então, essa ideia do método é para dar transparência e credibilidade para a pesquisa. Tá? Obrigada, Laura. Que agradeço. Bem, gente, então tá, né? Então, vamos começar falando da resenha, tá? Aqui tem uma breve frase que traduz o que seria a resenha, que ele é uma apresentação do conteúdo de uma obra, tá? Resenha muitas vezes é confundido com resumo, mas a gente tem que cuidar que não é a mesma coisa, tá? Uma resenha contém também um resumo, mas ela tem algo a mais, né? Então, além de trazer, de alguma forma, resumida algo, ela traz um processo, algo de crítica, análise, né? Então, o resenhista, quem está fazendo uma resenha sobre alguma obra, né? Então, se alguém faz resenha sobre alguma obra, ele vai, obviamente, colocar um resumo, dar uma ideia do que se trata e também vai trazer uma apreciação de valor, né? Trazer os seus comentários sobre isso, tá? Então, aqui tem alguns pontos que geralmente vêm dentro do conteúdo da resenha. Dados de identificação do trabalho, né, que foi lido, né? Então, vamos supor, foi lido um livro, né? Qual é o título, o nome dos autores, o ano de publicação, enfim, né? Então, alguns dados gerais. O resumo das principais ideias. Então, vejam, dentro da resenha também tem um resumo ali das principais ideias. O assunto que a obra trata,
como o tema foi abordado, né? Daí quando faz como o tema foi abordado, até, né, o método que foi adotado para se chegar lá, que é aquilo que a professora Miriam falou, né? Que todos os trabalhos têm um método, né? Então, este também ele analisa o método de outros trabalhos e mostra também, né, o quão necessário é algum conhecimento prévio para a leitura daquele livro, né, ou daquela outra obra. Então, por exemplo, se a gente tem um livro, né, que necessita um pouco mais de conhecimento sobre compartilhamento do conhecimento. Então, na resenha, o resenhista, quem está descrevendo isso, vai trazer essas informações também, certo? Então, além de trazer o resumo, enfim, traz, né, quais são as necessidades de conhecimento prévio e depois, né, bem importante, traz algumas apreciações sobre essa obra, né? Então, com relação a mérito, estilo, forma, público-alvo, né, que também está relacionado com as necessidades de conhecimento prévio. Então, ele dá uma ideia mais do que, né, o que de opinião também, certo? Então, traz esse resumo mais uma questão de opinião, tá? De maneira bem geral falando. Tranquilo? Sim? Sim. Bom, então, um segundo trabalho científico que nós temos é o artigo científico. Esse vocês já devem ter escutado falar e vocês já devem ter sido solicitados ao longo de algumas disciplinas para fazer um artigo, né? Às vezes a gente fala, eu fiz um artigo, mas, gente, tem que cuidar, né? Tem vários tipos. Um artigo científico, ele tem critérios bem definidos, né? Tanto que o artigo científico, ele é um dos tipos de trabalho de conclusão de curso dos alunos de administração, tá? Assim como é o trabalho de TCC, né, do curso de Ciências Contábeis. Então, o artigo científico, ele é uma publicação de autoria declarada, né, de um autor, que apresenta e discute ideias, tá? Ou seja, traz o que está sendo estudado, né, até o momento que foi sido estudado, apresenta métodos e técnicas, né, que é aí que a professora Miriam falou, né, olha só de novo os métodos aqui, né, então que é o processo, as técnicas, e depois lá um resultado, né? Então, um artigo científico, gente, ele é algo que pode ser feito como um trabalho de conclusão de curso, que é o exemplo que eu dei aqui para vocês, mas ele pode ser feito, né, muito por pesquisadores, enfim, que tem, né, esse interesse, até mesmo quem faz iniciação científica, enfim, junto com professores responsáveis. Esse artigo científico, geralmente, é o que mais é conhecido, né? Ele, que a professora Miriam falou, em congressos, enfim. A gente tem congressos, a gente tem reuniões, discussões de trabalhos, enfim, que geralmente é onde são apresentados artigos científicos. Em algum caso tem resumos, enfim, mas a maior parte dos trabalhos que são apresentados em congressos são os artigos científicos, né? E eles são apresentados em congressos, discutidos, debatidos e muitas vezes são publicados, né? Os bons são publicados em revistas acadêmicas, em journals, que vocês vão ver, né? Vamos pesquisar semana que vem a gente vai ter uma aula com o pessoal da biblioteca, a gente vai ver como pesquisar isso, né? Onde a gente encontra esse tipo de artigo científico, enfim. Mas então ele é um trabalho que tem, né? Que como vocês vão ver, uma estrutura, que é uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, tá? Claro, ele tem a gente vai falar profundamente mais disso, né? Essa introdução, desenvolvimento e conclusão, ela segue uma linha, né? Ele parte, né? Dentro da introdução, ele parte de um objetivo. Então, ele tem por objetivo investigar algo, analisar algo, entender algo. Né? Então, ele parte disso, faz um desenvolvimento no qual ele apresenta um método de pesquisa, né? Como é que ele utilizou isso, ele apresenta o que os outros autores têm procurado sobre esse tema, e depois faz a sua análise. E, por fim, né, a conclusão do trabalho. Geralmente, os artigos são publicados em normas ABNT. Vocês já devem ter escutado falar, né? ABNT. Sim?
A maior parte, sim, tá? Alguns de periódicos, congressos, que tem congressos ou periódicos específicos, né? Eles têm as suas regras, né? Eles mudam um pouquinho. Mas, no nosso caso, aqui na PUC, a gente segue as normas da ABNT, tá? Que é da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, que mostra como se padroniza uma citação, como se padroniza uma referência, todos esses aspectos, tá? Então, esse é o nosso objetivo, nosso artigo científico. Tranquilo? Não sei se a professora Miriam quer complementar alguma coisa também. A gente vai ver depois, né, que essa parte ali que consta como desenvolvimento, no caso da administração e também da contábeis e da economia, a gente faz um desdobramento em seções que acabam levando outros nomes, né? Mas esse desenvolvimento quer dizer, no caso da administração e das ciências contábeis, que eu tenho que fazer uma revisão de literatura, que eu tenho que escrever um método, que eu tenho que escrever uma análise. Basicamente, são essas três partes. No caso da economia, não são três partes, eu posso ter 4 sessões, ou eu posso ter 2 sessões, e essas sessões vão ter um nome de um conteúdo que eu preciso trabalhar, né? Então, vai ser um pouco mais variável como eu faço esse desdobramento do desenvolvimento. Já na administração, não. Esse desenvolvimento corresponde a sessões definidas, que a gente não pode variar, digamos assim. Meu mouse, ele tinha sumido aqui. Jesus, tu tinha ligado o microfone, era só para... tinha alguma dúvida? Não, tá tranquilo, professora. Eu tô só esperando modelagem de negócio ali, alguma coisa nesse sentido aqui. Ah, tá. É o que eu quero fazer. Mostraremos daqui um pouco mais essa parte. Gente, oi? Posso falar? Claro. Tá, nessa questão do desenvolvimento aqui, enfim, se for um artigo, nós, como desenvolvedor desse artigo, no desenvolvimento, a gente traz uma solução, como é que funciona a nossa pesquisa, ela é no desenvolvimento, só para a gente ter uma ideia mais ou menos em que momento que eu coloco em prática aquilo que eu pesquisei ou aquilo que eu quero colocar como em prática, né? Ou aquilo que eu vou defender, enfim. Sim. Estou abrindo aqui. Pode falar. Existem 2 partes, tá? Uma que nós chamamos de projeto e a outra parte que é a execução, digamos assim, tá? Se for na área da administração, o projeto corresponde à introdução, revisão da literatura e método. Essas são as 3 seções do artigo na administração, que, no caso, vocês vão fazer ou podem vir a fazer nessa disciplina, ou para quem na Contábeis tem 2 semestres, né, vai fazer no TCC1, que é o projeto da pesquisa, ou projeto do artigo. Depois, a execução é pegar aquilo que foi planejado na sessão do método e fazer a execução. Se lá no método eu planejei que eu iria entrevistar todos os líderes de projeto, aqui na execução, antes, para eu poder escrever a próxima sessão, que vai ser a análise dos dados, eu vou ir lá fazer essas entrevistas, coletar as informações que eu planejei na sessão do método. Não sei se era um pouco essa a tua pergunta, Vinícius. Era isso mesmo. Só para saber mais ou menos onde que eu me coloco, né? Eu como desenvolvedor do artigo, no caso. Tá. Na verdade, vocês vão escrever todo o artigo, tá? Mas a parte que vocês podem ser mais criativos é a parte de análise e conclusão. Na introdução, revisão de literatura,
nós precisamos de muito material com base no que já foi feito, porque o que a gente quer é avançar no conhecimento. Então, eu não vou começar a escrever sem saber o que já existe ou por que eu vou fazer esse trabalho. Então, tanto a introdução quanto a revisão de literatura, elas têm uma base forte no que já existe publicado. O método, esse sim, requer uma certa criatividade, mas também limitada, porque os métodos exigem que se tenha determinados procedimentos, tá? Existem regras de como eu vou fazer, pôr em prática determinados métodos, e ele é escolhido em função do que é o meu objetivo. Então, aqui no método, eu também não posso ser muito criativo. Mas depois, quando eu for analisar os dados, interpretar, ver o que implica na prática eu ter descoberto que o comportamento é daquela forma ou que a satisfação é aquela, aí sim vocês podem pegar a experiência de vocês e fazer essa experiência conversar um pouco com esses resultados, tá? Tentar verificar, bom, dado que o campo me mostrou isso, o que eu faço agora com isso? Para que isso serve? Que implicações? O que eu posso sugerir que seja feito a partir desse resultado? Então, a criatividade de vocês, ela vai aparecer na seção de análise de dados e conclusão. Nas outras, a criatividade está muito mais em como vocês vão organizar aquelas ideias que já existem. Tá? Não sei se atendi o que tu queria, Vinícius. Tá, Jóia. Eu vou aproveitar o gancho do Vinícius e mostrar aqui para vocês. Na verdade, eu quero mostrar no Moodle primeiro onde que está isso. Tá? Deixa eu botar aqui papel para estudante para a gente ver a mesma coisa. Aqui no Moodle, gente, dentro de tipos, estrutura de trabalho... Opa, não, aqui isso aqui é... Desculpa. Aqui no Moodle, dentro de templates e orientadores, tá? Aqui onde tem templates, vocês conseguem ver qual que é o esqueleto do trabalho de vocês, digamos assim, tá? Então, por exemplo, quais são as principais seções, como que é organizado, né? O que tem capa, contra capa, enfim, tá? Eu vou mostrar agora como a pergunta foi para o artigo e depois a gente vai mostrar também de monografia e de modelagem, tá? Mas aqui é de um artigo, tá? Nesse caso aqui tá do curso de administração, mas o formato para o curso de ciências contábeis é o mesmo, tá? Qual que é a ideia? Tem um título, né? Autor, orientador. Inclusive, gente, esses templates, isso é super importante. Esses templates vocês irão utilizar para as entregas de vocês, tá? Então, todas as entregas que vocês nos fizerem, vocês já vão fazendo dentro do template, que vai ser o template que vocês, mais para frente, vão desenvolver o TCC de vocês, né? Que a gente espera que isso que vocês estejam fazendo aqui já seja uma parte inicial, né? Então, assim, só para vocês terem só para ter uma visão geral de como que é um artigo, né? Ele tem um resumo, tá? Em português, depois a versão em inglês, né? Língua estrangeira, e algumas divisões, né? O primeiro ali é a introdução. O desenvolvimento está dividido entre revisão de literatura, metodologia, análise e discussão dos resultados, tá? Então, e depois a gente tem a quinta parte, que é as considerações finais, a conclusão. Então, são essas 5 grandes etapas que vocês, do pessoal da administração e de contabilidade, terão que entregar até o final do semestre. Do semestre, não, do final do curso de vocês lá, quando concluiu a disciplina de TCC. Na disciplina de metodologia, que é essa que nós estamos agora, vocês não vão desenvolver tudo isso. É o que a professora Miriam estava dizendo. Nós faremos um projeto, né, que já é parte do artigo de vocês, que vocês irão desenvolver a introdução, revisão de literatura e o método, a metodologia, né? Então, vamos dizer até como vocês pretendem fazer para investigar, tá? Então,
a gente vai entrar, não se preocupem, a gente vai entrar em detalhes, né? Explicar o que é introdução, como o que vai dentro da introdução, né? Nas próximas aulas a gente vai falar o que é uma revisão de literatura, como é que ela está organizada. Mas, assim, em resumo, a revisão de literatura é revisar o que os outros autores já fizeram, tá? Então, assim, é não iniciar a roda, porque quando a gente tem um objetivo que é pesquisar algo, a gente tem que ver o que já foi feito até agora, né? Porque a gente vai pegar muita informação importante que vai nos ajudar a desenvolver o nosso trabalho. Então, primeiro se faz a revisão de literatura, que faremos nessa disciplina, e aí a metodologia, né? E essa metodologia é onde vocês descrevem, bom, como que eu vou atingir meu objetivo? Quais são os dados que eu vou utilizar? Quem são as pessoas que eu vou entrevistar ou vou fazer questionário? Qual é o período? Enfim, é onde vocês vão definir essas informações. Mas vocês vão parar aqui no plano, tá? Termina aqui. A coleta de dados, essas informações, vocês vão começar a fazer a partir da disciplina de TCC, tá? E também, né, por consequência, a análise e discussão dos resultados e as considerações finais também ficam para a disciplina de TCC, tá? Tranquilo por enquanto? Laura, rapidinho, eu só fiquei um pouco chocada com a quantidade de páginas. Eu achei que era mais. Eu não achei que era só, tipo, no máximo 6 páginas. Tipo, muito pouco. Perfeito. É que eu gosto de escrever bastante, assim. Porque eu sinto que precisa de informação. E eu olhei ali, no máximo uma página, no máximo 6 páginas. Como é que eu vou botar tudo isso, assim, Gente, não. Pra mim era, tipo, 70, 100 páginas no TCC. Não sei em que mundo eu vivia, mas, enfim, chocada. Júlia, tu vai ter que segurar um pouco. Ó, o Douglas aqui já falou o contrário, que ele achou, a Bianca concordou e o Douglas já falou que achou demais. Fiquei com medo já. Com medo, mas eu calma achei aí. muito pouco também, professora. Mas calma aí, deixa eu ver uma Senhora. coisa. Quem que achou pouco? A Bianca, que curso tu é? Administração? Da ADM, eu achei muito pouco. Eu também pensei na mesma linha da Júlia, tipo, de 50 páginas, assim. Não. Eu também achei pouco eu porque... fiquei até triste, eu achei muito pouco. Eu achei gosto de pouco escrever porque também. esses dias, numa outra cadeira, a gente fez, acho que foi em administração da informação, alguma coisa semelhante, também nesse número de páginas. Mas que eu bom. achei pouco, porque eu acho que o relatório do estudo científico que a gente fez para o projeto integrador no início do ano passado, só o relatório só já deu 25 páginas com o que a Nora tinha me pedido. E eu fiquei tipo assim, agora 6, meu Deus do céu, como é que eu vou resumir tudo em 6 páginas? Pessoal, no passado até a Júlia deve ter visto alguns trabalhos mais antigos. Eles tinham até 100 páginas, tinham trabalhos, tá? Mas o que acontecia? O pessoal na revisão de literatura, eles falavam desde como começou a administração até chegar no seu tópico. E no artigo, não. Nós precisamos ser bem focados. Nós só vamos colocar na revisão de literatura aqueles elementos que depois a gente vai utilizar na análise, ou que a gente precisa para construir o nosso instrumento. Então, é um exercício de saber resumir e escolher aquilo que realmente tem uso para aquela pesquisa, tá? Gente, é isso aí. E digamos assim, que é complexo mesmo fazer, né, condensar, porque não é simplesmente escrever pouco, né? É saber o que escrever, saber com que se basear, o que a professora Miriam está dizendo, né? A capacidade de síntese e direcionamento. Então, por isso que o objetivo tem que guiar vocês o tempo inteiro, o objetivo do trabalho. Tem que guiar vocês o tempo inteiro. Isso é útil ou não é útil, né? Então, vocês têm que pensar nesse sentido. Deixa eu ver aqui. A Jerusa está dizendo que as palavras da galera serão contadas. Só bobagem, professora. Eu nem levo em consideração que eu escrevo ali. Vão ter que brigar pelas palavras para colocar lá. Vai ter que ter um certo desapego, pessoal, porque muitas vezes vocês vão nos mostrar e a gente vai mandar corta. Assim, eu tenho orientandos. Ai, professor, eu levei tanto tempo para fazer esse parágrafo. Mas esse parágrafo está ótimo, mas não para esse trabalho, né? Então,
comecem a exercitar o desapego com os parágrafos, tá? Gente, tem que pensar o que vai contribuir para o trabalho de vocês, né? Isso é importante, isso é relevante, né? Então, assim, tem alguns que podem estar pensando que até é mais fácil, né? Você precisa escrever menos, deve ter alguns que podem estar pensando assim. Gente, não é. É realmente na linha do que a Jerusa, a Júlia, a Bianca, o pessoal tá falando. Tem que selecionar bem, né? Então, bem cuidado. Eu nem falei das páginas, mas vocês já estavam lá de olho, né? Mas tá certo. Bom, gente, então, assim, essa é a ideia do artigo científico, né, que será o trabalho do pessoal da maior parte do curso de administração e do curso de ciências contábeis, né? Claro que depois, daqui a pouco, a gente vai mostrar a modelagem, que também é uma possibilidade para administração, tá? Agora, vamos dando sequência, tá? O próximo é a monografia, tá? A monografia, ela também é um documento, né, que ele é feito com o objetivo de fazer um trabalho de final de curso, tá? Qual é a grande ideia dessa monografia, né? Assim como um artigo para trabalho de conclusão de curso, uma monografia para trabalho de conclusão de curso deve ter um orientador. E a ideia realmente de pesquisa é que a gente parta de um objetivo, faça um desenvolvimento, assim como no artigo, e chegue nas nossas conclusões. A questão é, a monografia, ela tende a ser mais extensa, tá? Ela cumpre os critérios de ABNT, sim, né? Principalmente aqui na PUC a gente tem, a gente segue os critérios da ABNT, mas ela, por outro lado, ao contrário do pessoal de administração ou contabilidade que está limitado o número de páginas nos artigos, na monografia não tem limite, tá? Então, assim, isso não significa que possa ir escrevendo tudo o que pensa, que não é assim, né? Até porque a gente não pode sair escrevendo o que pensa, é um trabalho científico, né? A gente tem que se basear em informações fidedignas, né? Credibilidade, apresentar um método, mas a gente tem que selecionar o que escreve, né? Tem que escrever bem, tem que escrever direito, mas não tem um limite, tá? E tende a ser maior, realmente. A monografia, ela tende a ser maior, pela sua estrutura, como ela tem, né? Se a gente olhar, além da introdução, desenvolvimento e conclusão, tem elementos pré e pós-textuais, né? Aquele capa, contra capa, quem quiser agradecimento, enfim, a estrutura é diferente, né? Um sumário. E pós-textuais também, né? A gente tem ali, além das referências, os apêndices, os anexos, enfim, tá? Uma coisa também, né, que difere da monografia para o artigo está no desenvolvimento, né? A professora Miriam disse ali que o desenvolvimento do artigo geralmente está ali, né, organizado, e principalmente no artigo de TCC de vocês, está organizado nessas 3 etapas aqui, né, que era o que a gente acabou de olhar, que é a revisão de literatura, o método e a análise, né? Isso daqui é o que a gente estava se referindo como desenvolvimento dentro de um artigo, né? A parte de desenvolvimento. Na monografia, a gente tem também elementos pré-textuais e pós-textuais. Mas o desenvolvimento dentro da monografia, apesar de passar por essas etapas, não necessariamente precisa ter esses títulos, tá? Então, pode ocorrer de ter títulos... Não pode ocorrer, deve ocorrer, né? De ter títulos adaptados aos seus temas, tá? Daqui a pouco a gente mostra um exemplo para vocês, no qual a gente tem deixa eu até ver se eu consigo já mostrar para vocês. Vou pegar um exemplo de como que é uma estrutura de monografia, tá? Dentro do... Tá aqui no documento que vocês têm no Moodle. Vamos ver se vocês conseguem enxergar direitinho. Mas aqui tem um exemplo, tá? Se vocês forem ver, isso aqui é o sumário de uma monografia entregue na PUC, tá? Tem a introdução, a conclusão e 3 capítulos de desenvolvimento. Isso, se vocês olharem, segue o padrão do artigo, certo? Qual que é a diferença? Que os títulos, eles não necessariamente vão ser aqueles que estão ali, né? Eles seguem de acordo com o tema.
E aqui, obviamente, pode ser, isso aqui, apesar de ter um título, pode ser uma revisão de literatura? Sim, provavelmente será, tá? Mas o título adaptado. Isso também pode ser adaptado no artigo, né, professora Miriam, de revisão de literatura, né? Sim, o título revisão de literatura recebe o nome próprio, mas ele é sempre uma única sessão, enquanto aqui na monografia vocês podem ter mais de uma sessão. Exatamente. Então, pode ter esses desdobramentos, né? Então, e assim, o 3, nesse caso aqui, se vocês quando vocês forem captando, nesse caso aqui não é um método, é uma continuação da revisão de literatura, porque esse trabalho aqui ele é bem teórico. A metodologia passou para o 4º capítulo. Então, na monografia, tu tem um pouco mais dessa mobilidade entre as sessões, entre os capítulos, tá? E o número de subdivisões também, tá? Então, tem essa maior mobilidade. E se você for olhar aqui, nesse exemplo aqui, é um TCC de 51 páginas, esse outro aqui de 42, e tem TCCs maiores, né, de monografia, enfim, né? Então, a monografia, ela é um pouco, é mais extensa, né? Mas ela não tem um limite de páginas e nem um mínimo, né? Obviamente tem um mínimo de conteúdo, né? Isso é com certeza. Quero mostrar para vocês aqui o template da monografia, assim como a gente abriu aqui do artigo, já vou aproveitar e mostrar da monografia. Até para vocês verem, tem uma ideia de quão mais extenso é. Novamente, reforçando, todos esses templates são os que vocês irão utilizar para nos fazer as entregas, tá, gente? Então, o pessoal de Ciências Econômicas irá utilizar esse template, vai preencher nesse aqui, tá? Então, aqui é a estrutura, aí depois a introdução, a gente deixou os nomes amplos, né? Por quê? Porque não se sabe exatamente quanto que vai ser. O que tem que desenvolver vai ser organizado entre aluno e orientador, né? Mas então, se vocês olharem, cada capítulo é uma página nova, né? Referências numa outra página, uma contracapa. E ainda, gente, tem resumo, tem quem quiser botar agradecimentos, epígrafe, enfim, pode, tá? Então, tende a ser um pouco mais extenso. Assim, o conteúdo que a gente se refere a trabalho científico, monografia segue essa mesma ideia, tá? Certo? Bom, então, antes da gente falar, eu sei que até a Jerusa, inclusive, está ansiosa pela modelagem, a gente não falou de modelagem ainda, calma só um pouquinho que a gente vai chegar lá, tá? É um tipo de trabalho um pouco diferente quando a gente fala em modelagem, certo? Modelagem de negócios é mais voltado para a parte, professora Miriam, fica à vontade para me corrigir se for o caso, mas ele é mais voltado para a parte empresarial, realmente de empresa, do que a parte acadêmica. Tanto porque os modelos de negócio, a gente não pode sair divulgando os modelos que vocês fizerem, ao contrário dos TCCs que a gente pode, né, dos TCCs de artigo, monografia. Porque o modelo de negócio envolve a ideia e a análise e a viabilidade de um negócio que vocês pretendem abrir, né? Então, ele não é algo que a ideia seja amplamente divulgado e que todo mundo saiba fazer e executar. Não é. Bem pelo contrário, né? É bem sigiloso. Então, por isso que ele não está exatamente nessa ordem aqui, tá? Mas a gente vai chegar na modelagem de negócios, tá bom? A gente já chega lá. A dissertação, gente, só aqui é mais no meio de... para vocês conhecerem, assim, aqui eu vou ler um pouquinho do que está escrito aqui, mas ele é um documento que representa o resultado de um trabalho experimental ou exposição de um estudo científico retrospectivo, de um tema único e bem delimitado em sua extensão, com o objetivo de reunir, analisar e interpretar informações. Gente, a ideia é muito parecida com um artigo, com uma monografia, tem essa, né, realmente essa mesma proposta, né, de trabalho científico. A diferença não, o que difere a dissertação dos demais trabalhos, que ele é um trabalho que tende a ser mais longo, mais aprofundado, né, que já exige um pouco mais de personalidade e de... faltou a palavra, mas de... Profundidade. Profundidade
e que seja algo mais inédito, né, do que um TCC de graduação, tá? Essa dissertação ela é feita a nível de mestrado, tá? Então, sim, quem vai fazer um mestrado é uma dissertação que será desenvolvida, tá? Então, uma coisa que a gente precisa até, já trazendo um pouco de diferenciação, né, do que tu tem que ter num TCC e o que tu tem numa dissertação. Uma dissertação, gente, esse ineditismo e essa profundidade, ele é mais exigido, né, conforme vai se aumentando o nível de formação, né. Então, no mestrado, mais, no doutorado, mais ainda. Então, no mestrado, já tem um diferencial, né? Que o que tem que ser pesquisado já tem que ser algo um pouco mais inédito, né? Novo, assim. Não significa que o TCC você tem que fazer os que os outros já fizeram. Não é isso, tá? De graduação. Realmente não é isso. Mas o que quero dizer, às vezes vocês podem fazer replicar um estudo para uma região diferente, para uma outra empresa, né? Tentar testar uma outra política, enfim, né? Mas vocês podem seguir na linha de um trabalho e tentar identificar, né, fazer uma comparação mais direta. Uma dissertação geralmente vem com algo mais novo, mais inusitado, que não está sendo tão explorado. Isso, eu complementaria a fala da professora Laura dizendo que na graduação se espera que vocês atendam uma determinada necessidade, ou uma oportunidade, ou um problema numa organização. E embora se peça que vocês digam qual é o ganho para o conhecimento, para a academia, não se espera ali uma contribuição tão grande. Enquanto na dissertação, eu vou atender um problema também, ou uma oportunidade, mas eu preciso ter muito claro qual é a minha contribuição gerencial e qual é a minha contribuição acadêmica. Eu não posso ficar numa dissertação satisfeita porque eu tratei um problema de uma empresa. Eu preciso, normalmente, tratar esse mesmo assunto em mais de uma empresa para ver se eu posso extrapolar para as outras organizações. Então, ele é um trabalho um pouco mais amplo, mais profundo, porque tem mais detalhes, e eu tenho que ter um nível de abstração um pouquinho maior, porque eu tenho que pegar o que eu fiz naquela organização e tentar abstrair como seria isso para outras organizações, né? É essa um pouco a diferença. E eu queria dizer até que no dia 26/4, tem uma disciplina que eu sou uma das professoras, que é de tópicos especiais em estratégia, organização e sociedade. No dia 26/4, a gente vai abrir a aula, caso alunos da graduação tenham interesse de assistir. E o tema dessa aula é impacto das pesquisas. Então, quando eu vou fazer uma pesquisa, quais são os elementos que eu preciso considerar para que o resultado dela tenha um impacto? Que não seja só avançar o conhecimento, mas ficar guardado lá na biblioteca, né? Como é que eu faço essa abstração ter utilidade para a sociedade ou para as empresas, enfim, para algum nicho, para algum grupo, né? Então, quando chegar mais perto do dia 26/4, eu vou fazer o convite de novo para vocês e passar o link do Zoom, tá? Na segunda-feira, né, professora Miriam? Não é no dia de aula de vocês, mas é na segunda-feira. Sim, mas até melhor, porque tem aula e ainda tem essa aula adicional. Melhor ainda, né, gente? Bom, então, né, e assim, por fim, a tese, né, que tem é um trabalho de doutorado, a nível de doutorado, né, um trabalho de conclusão de curso de doutorado, e, obviamente, ele exige ainda mais profundidade, ainda mais ineditismo, né, do trabalho, e ele geralmente é maior, né, ele é mais longo do que uma dissertação, tá?
Então, e às vezes, até numa tese, é onde as pessoas, e já na dissertação também já começa, muitas vezes a gente tentar entender o porquê de algumas coisas. Não só entender o que acontece, né? Se acontece X ou acontece Y, mas entender o porquê desses movimentos, que nem a professora Miriam estava dizendo, né? No trabalho, esqueci de novo, acho que a Letícia, né? Letícia Jardim, Que a Letícia está pesquisando por que, né, que às vezes não, por que as pessoas não trocam conhecimento, né? Ela não está investigando se tem uma troca ou não, ou como que eles se comportam. Ela quer saber por que eles se comportam dessa forma, né? Não só como se comportam, mas o porquê, né? Então, quando a gente passa por uma dissertação, por uma tese, a gente já começa a tentar buscar uma explicação para essas respostas, né? Então, a gente vai aprofundando um pouco mais, tá? Bem, aqui, na verdade, é uma organização, né, de acordo com a complexidade de cada um dos trabalhos que a gente viu aqui, dos trabalhos científicos, né? Resenha aqui, né, que não está associada a nenhuma obtenção de grau, né? O artigo, a monografia, né, que a monografia pode ser tanto para graduação como especialização. A dissertação, que já vai para um nível de complexidade maior também, quer dizer, a nível de mestrado. E a tese, a nível de doutorado, certo? Então, resumidamente, essa parte dos trabalhos científicos. Tranquilo? Pessoal, um complemento só, a ideia do doutorado é que ele é o grau mais alto que se pode obter, né? E ele nos habilita, então, a dar aula no mestrado e no doutorado, enquanto que o mestrado é um grau que nos habilita a dar aula na graduação. Mas, tendo mestrado, eu não posso dar aula no mestrado e no doutorado. Agora, tendo o doutorado, eu posso dar aula em qualquer um desses níveis, tá? Existe, vocês vão ouvir falar também do pós-doutorado, mas o pós-doutorado, ele é um período para reciclagem, ele não nos dá um grau, como a graduação, o mestrado e o doutorado, tá? É um período que os professores que atuam principalmente em pesquisa, no mestrado e no doutorado, têm para realizar uma pesquisa fora do seu local de trabalho, em geral em outro país, tá? Para fazer um aperfeiçoamento, leitura, sair daquela corrida do dia a dia e conhecer mais literatura, enfim. É uma espécie de uma reciclagem mesmo, onde a gente tira tempo para aprender o que existe de novo, né? Mas ele, assim como a especialização, ele não nos dá um grau. Os únicos cursos que nos dão um grau é a graduação, o mestrado e o doutorado. A especialização, vocês ganham um título, ou a gente ganha um título de especialista, mas isso não é considerado um grau, como a graduação, o mestrado e o doutorado. Tá? Show, para quem já quer seguir a carreira acadêmica, né? Temos dicas. Bem, gente, outra coisa assim que agora vamos entrar no detalhe, que eu acho que a Jerusa está angustiada, desesperada para ver o modelo de negócios, né? Eu acho que vocês estão fazendo maldade com o meu coração, isso sim. Tá me cozinhando aqui. Mas, pessoal, mesmo que vocês façam um tipo de trabalho de conclusão, é importante vocês conhecerem a estrutura dos outros, né? Porque no dia a dia de trabalho de vocês vão se deparar com todos esses tipos de trabalho. E é preciso saber se aquele trabalho tem uma boa estrutura, eu posso acreditar ou não posso, né? Mesmo alguns de vocês, ao longo da vida, vão fazer no mínimo a especialização. Porque hoje tem a maioria dos nossos alunos de mestrado e de doutorado, eles, na verdade, trabalham e no mestrado são raros os que trabalham como professores, eles trabalham mesmo em empresas. E até os doutorandos,
Eu diria que aí a metade já é da vida acadêmica e metade da vida empresarial, né? Então, é bom conhecer esses outros modelos, porque vocês vão se deparar com eles daqui a pouco. Mas vamos parar de fazer a Jerusa sofrer. Parar de suspense, vamos lá. Então, vamos pegar aqui a gente, assim como nós temos para o artigo, para a monografia, a gente também tem um template para modelagem de negócios, tá? Então, também a ideia é que vocês façam as entregas dentro desse template, tá ok? Então, ele é mais longo, né? Capa, contracapa, listas de figuras, né? Lista de quadros, lista de tabelas. Então, ele é mais completo, assim, lista de siglas e abreviaturas, né? Quando se aplica, né, gente? Isso daí. E ele tem uma estrutura, né, que não é uma estrutura como introdução, desenvolvimento e conclusão, é uma estrutura mais alinhada realmente a entender e a investigar a viabilidade de um negócio, né, de algo que está se propondo a ser criado, né? Então, esse modelo de negócio que a gente está abrindo aqui, ele é um modelo que vocês, como alunos de administração, podem entregar com TCC, tá? Que é em 12 etapas, tá? No qual a primeira etapa apresenta a empresa, a segunda faz uma análise de mercado. Aqui, se vocês forem olhar, o número de páginas já está um pouco diferente, né? Está como mínimo, né? Não está como máximo, tá? Então, ele pode ser mais longo também, tá? Então, análise de mercado, mínimo 2 páginas, que na análise de mercado vocês vão entender um pouquinho dos concorrentes, dos consumidores, vão discorrer, né, sobre o mercado, né, desse setor. No 3, vão apresentar a proposta de valor e descrição do produto ou do serviço. Então, o que vocês pretendem entregar, né, e descrever isso, como que o produto, esse serviço, pretende ofertar isso, né, entregar esse valor para o consumidor, né, até aí também a sua diferenciação, né, qual que é a diferença do teu trabalho, do que tu está oferecendo com relação ao que as demais empresas estão oferecendo, né, então aqui nessa proposta de valor. Pode. Complementando só, a primeira entrega de vocês é o 1, 2 e o 3. Eu diria que o 2 dá bastante trabalho para vocês, tá? Porque vocês têm que ter dados de mercado. E se vocês não acham dados secundários, ou seja, dados de pesquisa que já foram publicados, vocês acabam tendo que fazer uma pesquisa, tá? Tendo que colocar uma survey para potenciais clientes identificarem algumas coisas, para verificar se realmente existe mercado para aquilo que vocês estão pensando, né? Então, enquanto um é bastante simples, né? O 2 vai exigir que vocês se planejem bem para conseguir as informações que vocês precisam para colocar aí nessa sessão, tá? Isso daí que a professora Miriam está trazendo, né, também realmente da importância e do peso dessa sessão, também está alinhado com onde vocês vão apresentar a oportunidade, né? E muitas vezes a gente não começa, né? Quando a gente vai escrever, a gente não começa escrevendo né? Apesar de ser apresentado dessa forma, o trabalho de vocês, quando vocês forem fazer a entrega para o T1, né? Começarem o desenvolvimento, geralmente é melhor que passe por essa análise de mercado primeiro, né, professora Miriam, tentando identificar uma oportunidade, né, uma necessidade da população, né, algo que ainda não foi contemplado ou está sendo contemplado de maneiras diferentes, né, enfim, né, e aí também analisar esse mercado. Perfeito, então essa é a nossa primeira entrega. Segunda entrega, né, segmentação de clientes, deixa eu ver aqui, eu acho que vai até a 6, né, professora Miriam? Do 4 a 6. A 6. Entrega 2. Tá? Então, essa segunda entrega. Linda minha letra, né? Então, vai apresentar a segmentação de clientes, né? Então, qual é o nicho, né? Qual é o público-alvo de vocês, né? Dado que vocês já viram o que vocês querem, as necessidades, o que vocês querem entregar, né?
Aí depois vocês começam a mostrar, tá, então qual é o meu público-alvo? Né? Em quem que eu devo chegar para, né, realmente oferecer esse produto, esse serviço, tá? 5, canais de comunicação e distribuição. Como que pretende chegar no cliente, ou seja, como é que tu vai divulgar o teu serviço, o teu produto, né? E também como é que tu pretende distribuir, né? Como é que vai chegar até o cliente? E esse, que muitas vezes as pessoas pensam, né, só nessa primeira parte, né, de como fazer essa abordagem inicial. Mas a gente tem que pensar que existe o pós-venda, né, que o pós-venda também deve ser considerado no capítulo, na seção 5, né. Então, como é que tu faz essa comunicação pós-venda também, né, assim, e muitas vezes aqui a gente coloca a questão de fidelização do cliente, né, essa comunicação não é só uma comunicação na hora da venda, mas uma comunicação constante, tá? E estratégias de relacionamento, né? Que aí também, né? Aqui vocês desenvolvem com mais detalhes essa fidelização, né? Como é que vão fazer para fidelizar o cliente, né? Porque ele volte, retorne para vocês, né? Que não seja só uma compra única, esporádica, né? Então, essas estratégias de relacionamento com o cliente. Depois, gente, a última entrega vai até a 11, né, professora Miriam? Deixa eu ver que eu perdi o meu... Perdi. Aqui. Tá, não tá dando, eu fiz alguma coisa. Tá, próxima, a terceira entrega é do 7 até a 11, tá? Então, atividades chaves realizadas pela empresa, né? Quais são as principais atividades dela? Quais são os recursos e capacidades necessárias, né? Então, o que tu precisa para colocar essa empresa em atividade, né? Tá, preciso de computadores, preciso de recursos humanos XYZ, preciso de maquinários, o que tu precisa, né? Então, é trazer esses recursos e capacidades necessárias. Opa! Depois, a rede de parceiros estratégicos. Gente, olha só, a pessoa está muito atrapalhada. Aqui. Depois, a rede de parceiros estratégicos, né? Então, quem serão os parceiros? Vocês terão fornecedores, vocês terão pessoas que vão divulgar o trabalho de vocês, vocês vão ter, na verdade, vocês vão vender para algum para fazer a distribuição, para outro lugar fazer a distribuição, enfim, né? Destacar esses parceiros estratégicos. E no 11 é fazer a estrutura de custos da empresa, tá? Ou seja, quais são os principais custos ali que a gente tem, certo? Então, eu tenho de custo fixo o aluguel, o IPTU, né? E de custos variáveis, o que tu tem? Eu tenho energia, enfim, né? A gente tem que fazer essa análise dos custos, né? Do investimento inicial, do custo fixo e os custos variáveis, para ter uma noção da estrutura de custo. E aí o 12, né, que vocês vão fazer em TCC, é o planejamento financeiro, né? É ver se é viável ou não, fazer estimativa de fluxo de caixa, estimativa de receita, né? E ver, né, se o resultado ele é positivo, né? E, obviamente, utilizando estratégias de matemática financeira para trazer a valor presente, enfim, tá? Então, essa é a proposta de um modelo de negócios, tá? Ela é diferente, bem diferente das demais, né, dos demais trabalhos que a gente apresentou, né, dos trabalhos científicos e do modelo de negócios, tá? O que não significa... Pode falar, Miri, pode falar. Não, aqui a escrita também muda um pouco, mas não quer dizer que vocês não tenham que fazer citações como nos outros tipos de trabalho. Quando eu pego dados secundários, eu tenho que dizer a fonte, né? Sempre que eu trouxer um material que já existe, eu preciso mesmo, no modelo de negócios, identificar da onde saiu aquela informação, né? Mas a escrita é muito mais de vocês do que é num artigo ou na monografia. Esse modelo lembra muito o Canvas, né? Uhum. Porque tudo que pelo menos as coisas que eu vi aqui, tem bastante coisa dentro de um Canvas, principalmente
a proposta de valor, né, os recursos, me lembrou muito. Sim. Exatamente. O Canvas tem uma proposta de ser, né, enxuto, né, menorzinho, assim, e o modelo de negócios, a ideia é que se coloque mesmo, né, no papel bem descrito, bem, mas exatamente isso, né, a ideia dele parte de um Canvas, né, dessa organização, né, vem dos pontos principais. O Canvas dá uma visão geral, né. Muito bem, tranquilo então, gente? Jerusa, dúvidas? Não, professora, é isso aí mesmo. Vamos tocar a ficha agora, né? Isso aí. Muito bem. Então, vamos para a nossa terceira etapa, que é a nossa atividade. Sim? Então, deixa eu liberar aqui no Moodle para vocês, gente, tá? Porque, como eu falei, estava escondido, a gente está hoje querendo fazer muito mistério, né? Mas agora a gente já vai liberar para vocês a atividade de hoje, que, lembrando, compõe a nota do D4, tá? Então, agora vocês já podem atualizar o Moodle de vocês, que já está aparecendo, né, dentro do card de hoje. Aqui, atividade, exercício sobre trabalhos científicos, tá? A ideia é que vocês preencham, né, coloquem nessas entradas aqui, coloquem alguma dessas palavras que estão aqui, tá? Então, mestrado, economia, especialização, resenha, monografia, artigo, doutorado, né? E que vocês leiam e preencham, né, esses espaços com essas palavras aqui, tá? Pessoal, o maiúsculo e minúsculo, ele, na verdade, vai fazer com que vocês ganhem certo ou errado. Então, olhem bem como a palavra está escrita aqui, porque é desse jeito que vocês têm que digitar, tá? Vou pegar aqui a primeira, mestrado. Se vocês botarem o M em maiúsculo, em algum lugar aí, vocês não vão ter o certo, tá? Gente, isso daqui é algo super tranquilo, tá? É só realmente algo para validar o que a gente conversou na aula de hoje, para ver se está tudo ok, né? Para fazer aquele fechamento. Mas a gente vai fazendo essas atividades, assim, né? São atividades pequenas, simples, assim, para a gente ir, né, aos poucos compondo isso, tá? As outras atividades de T1, T2 vão ser mais pesadinhas. E essas daqui acho que pode fazer mais de uma vez, né, professora Miriam? Pode. Pode? Certo. Então, vamos dar, agora é o 8h30. A gente tem, vamos dar 10 minutinhos? Não precisa tanto, né? Não precisa tanto, acho que 5 minutos dá. 5 minutinhos para vocês fazerem. E aí a gente corrige aqui. Ô, professora Laura, tá me ouvindo? Tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Eduardo, eu vim de transferência do IPA e eu não pude pegar a primeira aula. Eu queria só saber se teve algum exercício, alguma coisa que teria que fazer também. Ah, sim. Primeiramente, bem-vindo, Eduardo. Seja bem-vindo Obrigado. à universidade, ao curso, né? Tu é de Ciências Contábeis? Sim, ciências contábeis. Contábeis, certo. Não, a gente não teve nenhuma atividade na aula passada, tá? Deixa eu até pegar aqui o Moodle para te dar uma olhada juntos. Tu já tens acesso ao Moodle, Eduardo? Já tenho acesso, sim, já estou até fazendo a atividade aqui. Ah, perfeito. Aqui a gente tinha deixado, né, um questionário que isso aqui começa a contar, né, como potencial atividade, que é qual é o tema do teu TCC até o momento, né? Então, na aula anterior tem aqui esse questionário, que é algo simples, tá? É importante que tu preencha, porque ele pergunta qual é o teu curso, qual é o tema do teu TCC, pergunta que tipo de trabalho tu vai desenvolver, como tu é contabilidade e artigo, tá? Então, é realmente só para a gente conhecer um pouquinho mais, né? E se não tem ideia de tema ainda de TCC, pode dizer aqui que não tem ideia, né? Ou colocar a grande área que tu está pensando em ir, tá? Na realidade, eu já iniciei o TCC lá tinha iniciado o TCC lá no IPA, mas como eles cancelaram os cursos, a gente teve que vir para cá, né? Foi um convênio entre o IPA e a PUC que eles fizeram e transferiram alguns alunos.
Então eu já estava no início de TCC lá. Lá era uma forma, tipo, metodologia e TCC junto. Então a gente iniciava todo o processo tudo ao mesmo tempo. Então eu já tinha uma boa parte pronta, mas é bom porque eu não tive todo esse esclarecimento também. Ah, legal. Aí tu vai poder ir adaptando, né, esse material que tu Isso. já tem aqui com o que a gente for falando. Isso. Isso aí que já vai nesse sentido. Se precisar de alguma coisa, né, a gente está à disposição, tá, Eduardo? Não só para questões das disciplinas, agora se tem alguma dúvida, não sabe com quem conversar, enfim, pode utilizar nosso contato para isso, tá? Tá bom, professora, muito obrigado. Imagina. Eduardo, só mais um ponto. Tu visse que tu podes assistir o vídeo da primeira aula, né? É aquele vídeo que está salvo ali no dia 5? Isso, todas as aulas nós estamos gravando e colocamos o vídeo. Se por acaso tu não podes vir a uma aula, tu assiste o vídeo e a atividade daquela aula tu tem uma semana para realizar. Ah, perfeito. Então, muito obrigado. Nada. Conforme vocês forem finalizando, vamos avisando, tá, gente? Pra gente ter uma noção se já tá ok. Ficar tudo direitinho. Sim. Tá no Tá. mudo. Tá no Moodle? Tá. Tá, na aula de hoje. O template, tu diz ou... E aquela... Ah, ali no exemplo. Tá. Aquela que tem no máximo tantas páginas. Aquele é o template, aquele não tá na aula de Tá. hoje. Tá, Mas beleza. na aula de hoje a gente tem vários exemplos que a gente não chegou a entrar, pessoal, mas tem ali exemplos de tese, dissertação e artigo para ciência contábeis, economia e administração, tá? Só que como são de faculdades diferentes, talvez eles não tenham exatamente o formato que nós utilizamos. Para o TCC de vocês, vocês precisam ir lá nos templates, tá? Maravilha, obrigada. Imagina. Então tá, gente. Bom descanso para vocês, né? Não sei se vocês têm aula depois ou não, mas bom final de semana para todo mundo. E a gente retorna semana que vem no mesmo link com a explanação das meninas da biblioteca sobre os recursos e buscas, certo? Bom fim de semana. Eu queria também só Cuide. fazer uma pergunta para melhorar, refrescar a cabeça, assim. Para administração, o TCC é o artigo ou modelagem, isso? Ou um Isso. ou outro? Ok, tá bem. Lembrando que na administração, se tu és do currículo novo, tu tens, além dessa disciplina, só um semestre de TCC. Sim. Até porque 2 não faria sentido. É pouca página para muita coisa. Exato. Vocês vão Mas ver. quando vocês A gente começarem... vai dar dor de cabeça pouca página, eu já tô vendo. A gente tá prevendo aqui já. A gente já tá confabulando como é que vai ser essas 30 páginas aí. Nem sei quantas é, mas estamos confabulando. A gente... Não, e eu e a Júlia, pelo menos a Claudine também, que a gente fez várias cadeiras juntas, esse de trabalho, a gente fica assim, o último dia tirando um monte de coisa, porque sempre passa do limite. A gente gosta de escrever, de falar, é complicado. E é difícil tirar, né? É muito difícil. Enxugar é muito difícil, mas a gente vai dar um jeito. Acho que esse vai ser o grande desafio, então. Exatamente. Focadas em escrever. Na semana, Vamos lá, Pode falar, Vinícius. na semana passada vocês comentaram alguma coisa sobre a linha de formação, né? Que teria que ser algo dentro da linha de formação. Então, isso aí para mim me impactou bastante, porque... Não precisa ser, Vinícius. É porque eu já estava com uma ideia de depois
na semana passada a gente trocou essa ideia da linha de formação, e melou tudo, então, do que eu estava pensando. Não, a única coisa é que vocês têm que estar preparados, porque às vezes chega lá na hora da defesa e o professor faz essa pergunta e vocês ficam impactados, né? Não, então, tem razão. A ideia foi só vocês prepararem uma resposta para a banca. Por que vocês estão fazendo um trabalho que não é na linha de formação de vocês? Tá? Mas uma resposta pensada, fica tranquilo, tá? Eu parei para pensar assim, eu até troquei ideia com os professores aí durante a semana, e daí, enfim, mas vamos ver aqui até a próxima etapa. Tá, joia. Mas vai dar tudo certo, tá, gente? Isso aí é força, comprometimento e bastante leitura que dá certo, tá? Mas não pode esquecer desses detalhes, tá? Então tá, gente. Bom descanso. Bom fim de semana. Cuidem-se. Tchau, tchau, gente. Tchau, Bom final de semana. Obrigada. Bom final de semana. Final de semana.